Oi, amigos do segundo ano. Estamos aqui mais uma aula e hoje eu trago como tema as adaptações dos seres vivos. Quando se fala em adaptação, logo penso no ecossistema, que é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e os fatores não vivos de uma determinada região. Então, os fatores vivos é tudo aquilo que se desenvolve e tem vida. E os fatores não vivos é a luz, a água e o ar daquele ambiente. As adaptações é o resultado da capacidade que um ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente em que ele vive. Então, ele se adapta ao ambiente que ele está para ele conseguir viver e se desenvolver normalmente. Vamos ver alguns exemplos dessas adaptações. Eu trouxe para vocês 4 imagens de ambientes diferentes. Na primeira imagem, nós temos a imagem de um deserto. Todos os seres vivos que vivem lá, eles precisaram se adaptar, porque o deserto é um ambiente onde a gente sabe que nós temos pouca presença de água. E todo ser vivo precisa de água. Então, eles passaram por uma adaptação para conseguir viver com pouca água, porque lá no deserto a gente sabe que não tem. Já na segunda imagem, eu trouxe um lugar, um ambiente onde faz muito frio. E a gente sabe que os seres vivos também precisam de passar por essas adaptações. Então, os pinguins, como a gente vê na imagem, eles tiveram que se adaptar. Então, vamos pensar, será que os pinguins que vivem nesse ambiente tão gelado conseguiriam viver num deserto? Será que o camelo, que é um animal que vive no deserto, conseguiria viver em um ambiente tão gelado como esse dos pinguins? Claro que não, né? Mesmo eles passando por diferentes adaptações, acredito que eles não conseguiriam sobreviver. Nós temos também uma imagem, a terceira, que é uma floresta. Nessa imagem, nós conseguimos perceber que nós temos a presença de várias espécies diferentes. Inclusive, elas precisam também se adaptar à maneira de se alimentarem, por exemplo. O bico dessas duas aves são bem diferentes, então eles têm que se adaptar à forma de se alimentarem, porque não é o mesmo alimento que eles vão conseguir capturar. Então, eles também precisam de passar por adaptações para conseguir viver neste ambiente. E a quarta imagem, eu trouxe para vocês uma tribo indígena, aonde nós sabemos que as tribos indígenas, elas se localizam em florestas. Então, os índios, eles precisam se adaptar também. Por exemplo, a forma como eles se alimentam. Eles se alimentam de alimentos que eles retiram da natureza. Então, eles não precisam de supermercado, de padaria, como nós precisamos, porque eles se adaptaram e eles conseguem viver com todos os recursos que a floresta os oferece. Então, todas essas imagens a gente consegue perceber que os seres vivos precisaram de passar por adaptações para conseguir viver em cada ambiente tão diferente que foi apresentado aqui para vocês. Vamos observar alguns seres vivos e descobrir como eles se adaptam nos diferentes ambientes em que vivem. Então, olha, eu trouxe 3 animais diferentes e que se adaptam de acordo com a forma que ele vive. Se a gente passar o olho nas 3 imagens rapidamente, nós conseguimos perceber que cada animal está camuflado, está escondido, porque eles utilizam dessa técnica de se camuflar para esconder dos seus predadores. Então, olha, a primeira imagem nós temos uma coruja. E se a gente passar rapidamente, a gente vai perceber que ela está sendo confundida com o tronco da árvore.
Na segunda imagem, o bicho-pau, ele está em cima das folhas, mas se a gente passar rapidamente, a gente acha que o bicho-pau, ele é um galho. Exatamente por isso, para confundir os seus predadores. E na última imagem, nós temos o sapo-folha, que é também uma forma que ele encontra de se esconder. Se a gente passar rapidamente, a gente acha que essa imagem só tem presença de folhas, mas na verdade nós temos 3 sapos folhas aí. Eles se confundem entre as folhas. Então, esse é o objetivo de quê? Para eles se esconderem dos seus predadores. Eu trouxe para vocês uma adaptação a um ambiente com pouca presença de água, como eu já disse lá na imagem do deserto. Aqui no caso, nós temos no cerrado as árvores com poucas folhas e raízes bem profundas. Por quê? Porque aí ela não precisa tanto de água como uma árvore com muitas folhas. Na caatinga, o armazenamento da água fica pelos espinhos. Então, os espinhos que possuem essa árvore faz ela conseguir armazenar água. Então, ela também não precisa de ter frequentemente água sobre ela. E também os camelos, como eu já disse para vocês, que eles vivem no deserto, e como lá tem pouca presença de água, eles se adaptaram e passaram a conseguir armazenar água nas suas córcovas. Então, pessoal, é isso. Os seres vivos, eles vão se adaptando ao ambiente que ele está. Outro tipo de adaptação é ligada à alimentação, como eu também já disse lá na imagem lá atrás das aves que apareceram. Elas precisam se adaptar. O beija-flor, ele precisa de ter um bico bem fininho para ele conseguir buscar o seu alimento dentro das flores. Existem alguns animais que possuem uma língua bem grande para conseguir capturar o seu alimento com mais facilidade e rapidez. Existem outros animais que buscam seus alimentos de várias formas de acordo com a sua necessidade. Então é isso, pessoal. A gente tem que ficar atento a essas adaptações. Outro tipo de adaptação é, como eu também já contei um pouquinho, sobre os seus predadores. Os animais, eles precisam fugir dos seus predadores. Então, eles adaptam e utilizam recursos que eles encontraram. Então, o leão, nós sabemos que ele é um animal que corre muito rápido. O porco-espinho, quando ele se sente ameaçado, ele joga espinho. Então, ele também se sente protegido nesse momento, porque os espinhos machucam. E a flor, a rosa, ela usou da estratégia de ter galhos cheios de espinhos. Então, pessoal, tá vendo que cada espécie de ser vivo tem a sua estratégia, a sua adaptação para conseguir viver naquele ambiente? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essas adaptações dos seres vivos e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo carinhoso e até a próxima!